Aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Renzetti, professor de Direito de Processo de Trabalho. Eu estou aqui para a gente fazer uma mega revisão. Estou te convidando para vir comigo revisar os principais pontos, os principais tópicos que irão aparecer na sua prova de processo do trabalho. Agora é processo do trabalho do TRT da 11ª região e da 24ª região. Estaremos juntos aí em Manaus, também em Campo Grande, na revisão de véspera, no presencial, pelo curso Focus, inscrições no site do curso Focus. Mas é claro que eu vim aqui com muito prazer, com muita disposição para repassar com você os pontos. Você que fez o curso completo no meu site, o ponto a ponto para o TRT11 ou para o 24, ou você também que não fez o curso, não tem nenhum problema, vamos juntos revisar, vamos juntos aparar as arestas, ver o que mais pode aparecer na sua prova, o que você tem que dar uma revisada, o que você está muito bem, faça uma autoanálise, isso é muito importante, porque eu tenho certeza que está chegando a hora, falta muito pouco para você ser um servidor público federal, e eu sei que você quer, é o TRT que você almeja, é o TRT que você vai conseguir. Só para esclarecer, não trata-se aqui de um curso completo, claro que não. Se você quiser fazer o curso completo, ponto a ponto, de acordo com o edital, tem no nosso site, em rogeriorenzetti.com.br, os dois cursos, o TRT11 e o TRT24. Tem lá os dois. Aqui é para revisar, aqui é para a gente ir um pouquinho mais rápido, num detalhe, no que pode aparecer. Todo mundo que estuda comigo sabe. No meu curso, a gente faz esqueminhas, lê a letra da lei, faz marcações, tem um material de apoio. Aqui a gente vai um pouquinho mais acelerado, só para que a gente possa revisar ao máximo os tópicos. Esse é o objetivo. Então, é um curso de revisão, vamos dizer assim, tá? Não é um curso ponto a ponto, não é um curso teórico. Essa informação, ela é importante. Mas tenho certeza, vem conhecer o meu trabalho, vem conhecer o ritmo do RR, vem conhecer o nosso esquema, que se eu já provei tanta gente em TRT, você pode ser o próximo. Vamos caminhar? Vamos seguir juntos? Então vamos embora. Fica aí o site para você que está aqui no YouTube me assistindo, rogeriorenzetti.com.br, se inscreve lá, tem material, apostilas gratuitas, tem notícias, tudo que rola nesse mundo da área trabalhista lá no site rogeriorenzetti.com.br. Vamos embora então, vou deixar aqui mais uma vez para vocês também as redes sociais. Quem quiser lá procurar a gente nas redes sociais, siga-me no Instagram, o @profrenzetti. Lá no Instagram eu estou sempre colocando dicas para vocês, quase que diárias, de direito de processo de trabalho, que ajuda bastante a revisar. Primeiro ponto, Renzetti, que a gente vai conversar, que a gente vai bater esse papo. Eu quero que essas aulas sejam um bate-papo, bem descontraído mesmo, esse é o objetivo. Vamos falar, anotem no seu papel, seu bloco de notas, num guardanapo, onde você quiser, mas anota. Vamos lá! Organização da Justiça do Trabalho. Vamos então conhecer essa justiça que você tanto quer entrar. Bom, antes, só para a gente fazer uma tópico inaugural, é bom saber que a JT nem sempre foi poder judiciário. Já foi um órgão administrativo, isso é verdade. Só que se agora chegando no artigo 92 da Constituição Federal, você encontra lá. São órgãos do poder judiciário e lá tem o TST, os tribunais e juízes do trabalho. Então, não temos mais essa dúvida que a JT é, de fato, faz parte da justiça do Poder Judiciário. Pois bem, a Justiça do Trabalho ela é chamada de Justiça Especial ou Especializada. Quando eu falo Justiça Especial ou Especializada, eu estou me referindo em razão da matéria. A matéria que eu vou tratar ela é especial ou especializada. Assim como no direito eleitoral, né? Na parte eleitoral, você estuda uma matéria especial ou especializada. Então veja, isso não quer dizer que eu tenha juizados especiais, como já foi pegadinha em algumas provas. Eu não tenho juizado especial na JT. Ela é especial ou especializada em razão da matéria. Pois bem, quais são os órgãos que compõem a Justiça do Trabalho? Se você pegar o artigo 111 da Constituição Federal, ao pé da letra, você vai encontrar Tribunal Superior do Trabalho, o TST, Tribunal Regional do Trabalho, TRT, e juízes do trabalho. Isso mesmo, juízes do trabalho são órgãos que compõem o Poder Judiciário Trabalhista. TST, TRT e juiz do trabalho. Juiz é órgão, Renzetti? Juiz é órgão segundo a Constituição Federal. Só que a gente vai encarar uma prova da Fundação Carlos Chagas. E várias vezes a FCJ colocou TST, TRT e vara do trabalho. Aceita, não rejeita, é o gabarito. Embora esteja errada, porque vara não é órgão. O juiz do trabalho atua na vara do trabalho. Mas, enfim, a gente quer passar, a gente não vai de forma alguma discutir com o examinador.
Quem eu encontro nesses lugares? Olha o esqueminha aqui. Lá na vara do trabalho, a gente vai ter o juiz do trabalho. No TRT, nós teremos o juiz do TRT. E é bom lembrar que, embora a gente na prática chame de desembargadores, eles não são ainda desembargadores. Eles vão conseguir essa nomenclatura, mas não são desembargadores. A Constituição fala em juiz de tribunal, juiz de TRT. Se cair desembargador, está certo. Se cair juiz de TRT, está certo. Ok? Então, o juiz do trabalho está na vara do trabalho, o juiz do TRT que está lá no TRT e os ministros que estão no TST lá em Brasília. Isso aí seria a forma correta de você organizar quem está em qual lugar perante a JT. Pois bem, se você chegar no artigo 644 da CLT, ele vai falar em TST, TRT e juntas de conciliação e julgamento. E aí você precisa lembrar que a emenda constitucional 24 de 99, ela acabou com essa composição classista. Eu não tenho mais um juiz-presidente, mas 2 juízes classistas, não mais. Hoje eu tenho só o juiz do trabalho, que atua perante uma vara do trabalho, composição singular, monocrática. Eu não tenho mais a composição classista. É claro que a CLT que você pegar vai estar lá, junta de conciliação e julgamento, juiz-presidente. Você não vai ficar arriscando isso na hora da prova que não dá tempo. O seu concorrente vai te engolir, porque ele não vai perder tempo com isso. Leu junta de conciliação, é vara ao trabalho. Leu juiz-presidente, é juiz do trabalho. Hoje eu tenho só a composição monocrática, só o juiz do trabalho que atua lá sozinho, isolado, perante a vara ao trabalho. Beleza? Muito bem. Vamos então elencar e conhecer cada um desses órgãos. Aí é importante para a nossa prova. Vamos começar pelo TST. O artigo 111A da Constituição Federal, ele fala do TST. Acompanha comigo que essa leitura aqui é valiosíssima. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, compor-se-á de 27 ministros. E aí já vai uma dica que você depois pergunte ao seu professor de Direito Constitucional para ele te ensinar todas. TST, estamos falando do TST. O que quer dizer TST? TST quer dizer isso aqui, ó, 30, 100, 3. 30, 100, 3 dá 27. TST, 30, 100, 3. 30, 100, 3, 27. Então, no TST eu tenho 27 ministros. Ah, olha que dica interessante para lembrar na hora da prova. 27 ministros escolhidos dentre brasileiros, com mais, olha a idade, mais de 35 e menos de 65 anos. Novidade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Mas, Genzete, sempre não se esperava notável saber jurídico e reputação ilibada? Sim, mas nós não tínhamos isso no artigo 111 da Constituição Federal. Foi inserido agora há pouco, no final de 2016. Então, pode aparecer como tentativa de pegadinha, não mais para você, nas suas provas. Notável saber jurídico e reputação ilibada. Tinha isso lá para o STF, para o STJ, não tinha aqui para o TST. Agora eu tenho. Notável saber jurídico, volte lá. Reputação ilibada. Muito bem. Nomeados por quem? Pelo presidente da República, após aprovação pela maioria absoluta. É maioria absoluta. É maioria absoluta. Não é maioria relativa. Não é maioria simples. É maioria absoluta. 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 Despenca em prova. Essa aqui é a famosa sabatina, né? Maioria absoluta do Senado Federal. Não é do Congresso Nacional, não é na Câmara dos Vereadores, dos Deputados, não. É do Senado Federal. Senado Federal. Aí está, então, as principais características. E olha aqui, ó. A formação. 1/5 desses ministros será dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94. Aí você vai ver isso na parte de direito constitucional, que é o 5º constitucional. Então, como que eu entro no TST? Pelo 5º constitucional. Ah, Rizete, me dá um exemplo aí. Vamos imaginar que a vaga seja agora para a OAB. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil vai criar uma lista sêxtupla. Vai escolher 6 nomes. Ok? Ok. Manda essa lista sêxtupla para o TST. O TST vai reduzir essa lista sêxtupla para uma lista tríplice, 3 nomes. E encaminha para o presidente. No prazo de 20 dias, o presidente escolhe o nome. Então, eu entro pelo TST como advogado, preenchendo esses requisitos aqui que a gente já viu, claro, ou como um membro do Ministério Público do Trabalho, se eu estiver nessa lista. Como eu entro também pelo TST? E, inciso 2. Os demais, dentre juízes de TRT, oriundos da magistratura de carreira, indicados, aqui é importante, pelo próprio TST. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Eu entro pelo TST, pelo 5º constitucional,
Ou se eu sou um juiz de TRT, sou promovido para o TST. Errado, errado, errado. Você entra para o TST pelo 5º Constitucional, ou sendo você um juiz do TRT, um juiz de carreira, que fez concurso público para quê? Para ser um juiz do trabalho substituto. Foi promovido, virou juiz do trabalho e depois juiz do TRT, sendo você indicado, não promovido, não é promoção, é indicação, indicação. Sendo você indicado pelo próprio TST, você pode de repente virar um ministro do TST. Atenção com a pegadinha. Então você entra pelo TST, para o TST, pelo 5º Constitucional, seja advogado, seja membro do MPT, ou você entra no TST sendo magistrado de carreira indicado pelo TST. Detalhe, hein? Muito bem. Parágrafo 2º, isso aqui é importantíssimo. Primeiro, a lei disporá sobre a competência do TST, ok, e vai funcionar junto ao TST, 2 órgãos que despencam na prova. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, está aí, que cabe, entre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira. Essa escola é para ingresso e promoção na carreira. Essa escola não realiza o concurso da magistratura, como já vi em prova tentando fazer essa pegadinha. Não é a realização do concurso, é para ingresso e promoção na carreira. Quem mais funciona junto ao TST? O Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer na forma da lei a supervisão orçamentária, financeira e patrimonial, administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da JT de 1º e 2º graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Tem que decorar isso? Tem, mas não decora isso não. Decora Conselho Superior da Justiça do Trabalho, faz o POFA. Faz o quê? Faz o POFA. Faz a supervisão patrimonial, orçamentária, financeira e administrativa. Patrimonial, orçamentária, financeira e administrativa. Patrimonial, orçamentária, financeira e administrativa. Vem comigo e repete agora, me olhando. Patrimonial, orçamentária, financeira e administrativa. Patrimonial, orçamentária, financeira e administrativa da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus. Cuidado, com decisões de efeito vinculante. Parou. Vamos às pegadinhas de provas. Conselho Superior da JT. Que nome lindo. Ele julga qual recurso? Nenhum. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho não exerce nenhuma função jurisdicional. Não. Apenas administrativa. Esse conselho faz a supervisão patrimonial, orçamentária, financeira e administrativa da Justiça do Trabalho em 1º e 2º graus, até o TRT, com decisões de efeito vinculante. É um órgão que fica perante o TST, dentro do TST, mas não faz o POFA do TST. Isso aqui é bem interessante também, ainda não vi essa tentativa de pegadinha em prova, mas é importante que vocês observem. Bom, o parágrafo 3º, que é novidade do artigo 111A, diz que compete o TST processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Está aí, uma inovação também, mantendo aí a vinculação das decisões do próprio TST, que uma vez não cumpridas podem vir a sofrer uma reclamação perante o próprio TST, de um magistrado, né, que não cumpre uma obrigação, não cumpre uma decisão, de um juiz de TRT e por aí vai. Bom, na sequência a gente vai falar um pouquinho dos TRTs. Vimos o TST, agora o TRT. Falar em TRT, artigo 115 da Constituição. Esses são importantes, por isso eu estou perdendo tempo aqui com você, detalhando. Perdendo tempo não, né? Ganhando tempo, detalhando os dispositivos com você. O artigo 115 da Constituição fala assim: os tribunais regionais do trabalho compor-se-á de no mínimo 7 juízes. Pode parar. TRT vai ter 7 juízes. TRT tem 7 juízes. Está errado. TRT vai ter no mínimo 7 juízes. Veja, juízes, não desembargadores. Juízes. Volte. Mínimo 7 juízes, recrutados quando possível na respectiva região e nomeados por quem? Pelo presidente da República, dentre brasileiros com, atenção, mais de 30 e menos de 65 anos. Mais de 30 e menos de 65. No TST, mais de 35 e menos de 65. No TRT, mais de 30 e menos de 65. Mais de 30 e menos de 65. Ok? Isso é interessante. Pensa assim, mais de 30 para o TRT, mais de 35 para o TST. Você não confunde.
Existe no TST uma experiência maior. Sei lá, criei um método que você não vai esquecer, tenho certeza. E a composição? Quase igual. Não é igual ao TST, quase. O inciso 1 é igual. Pelo quinto. Um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado disposto no artigo 94. Então, quase igual, quase igual. Então, nós temos o quinto constitucional para entrar no TRT e os demais vão ser também indicados? Não, olha aqui. Os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento alternadamente. Então, os demais vão por promoção. Promoção. Eu entro com juiz do trabalho, substituto, juiz do trabalho substituto, viro juiz do trabalho e depois juiz de TRT. Então, entro no TRT pelo quinto constitucional ou sendo juiz do trabalho por promoção, por antiguidade e por merecimento. Ok? Muito bem. Existem também algumas situações bem interessantes em relação ao TRT que vieram com a emenda 45 de 2004. Primeira situação interessante, saiu, é a justiça itinerante, que é aquele papo. Se a justiça não está aí, a justiça vai até você. Não tem justiça aí, ela vai até você. Então, hoje, permite-se a justiça itinerante, aqueles ônibus volantes, onde realizam-se audiências, pegam-se petições, vai para uma praça pública no meio da cidade que não tem nada, só tem lá a praça, a igreja, aquele velho cenário, e ali fala, hoje a JT está aqui, recebendo petições, recebendo parte para audiência, fazendo acordos, enfim, isso hoje é totalmente possível. Bem como as câmaras regionais, descentralizar também os tribunais, os TRTs, como ocorre no TRT da terceira região, que é Minas Gerais, onde nós temos lá Juiz de Fora, que faz parte do TRT de Minas, e se eu quiser se eu quiser interpor um recurso ordinário, o meu recurso vai ser julgado por uma Câmara Regional, por exemplo, que tem próprio Juiz de Fora. Não tem que ir até a cidade de BH, não, ok? Então, essas câmaras regionais funcionam também de forma descentralizada, os TRTs. Não só a ideia de só vara ao trabalho de chegar a tudo quanto é lugar, mas também os TRTs. Essa é a base aí da emenda 45 de 2004, tá? Muito bem. Hoje nós temos 24 TRTs. Eu até brinco e falo. 24 motivos, mais um com TST 25, para você se tornar um servidor público federal. Então, quem entra nessa comigo, está fechado e não sai. Só sai daqui aprovado, nomeado. Então, temos hoje 24 TRTs, sendo que não temos temos lugares que não tem TRT. E quais são os lugares que não tem TRT? É o RATA. O RATA. Bota aqui, ó, que eu vou te dar a dica. Eu vou te mostrar. No RATA não tem TRT. E o que é RATA? Roraima, Amapá, Tocantins e Acre. Roraima, Amapá, Tocantins e Acre não tem. Ó, Amapá está na TRT da 8ª região, que acaba abraçando. Tocantins, 10ª região. Roraima, 11ª região. E o Acre, 14ª região. Roraima, Amapá, Tocantins e Acre. Roraima, Amapá, Tocantins e Acre. O RATA não tem TRT. Aí tem que saber o que é RATA, né? Para não errar isso em prova. Sempre digo, não adianta só o bizu e você não saber. Não esquece ainda que o TRT da São Paulo, em São Paulo nós temos 2 tribunais. É o único estado da federação que tem 2 TRTs. TRT da 2ª região, São Paulo capital, e TRT da 15ª região, Campinas. Então temos aí esses 2 TRTs para o estado de São Paulo. Em relação aos juízes do trabalho, artigo 116 da Constituição Federal. O juiz do trabalho, ele funciona de forma monocrática, sozinho, isolada. A lei cria a vara do trabalho. Não pode esquecer. Quem cria uma vara do trabalho é a lei. Assim que você começar a passar, tu vai ficar igual um maluco vendo criação de lei. Criou lei, cria cargo. Agora, não esqueça um detalhe. Nas comarcas não abrangidas por varas do trabalho, onde não tem varas do trabalho, ao juiz de direito vai caber exercer essa função de juiz do trabalho. Então, eu posso ingressar com uma reclamação trabalhista perante um juiz de direito. Por compatibilidade de matéria, vai ser um juiz do cível, já que naquela localidade não existe vara ao trabalho. Mas cuidado com o detalhe. Os recursos vão ser apreciados pelo próprio TRT. Na localidade não tem vara. Ok. Entrei com ação perante o juiz de direito. Ok. Da sentença cabe recurso ordinário, que será julgado pelo TRT e não pelo TJ. Nada disso, não. Não, cuidado com esse detalhe. Olha aqui o artigo 112 da Constituição, vale a leitura. A lei criará varas, lei criará varas
da Justiça do Trabalho, podendo nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la ao juiz de direito, com recurso para o respectivo, perdão, TRT. Então, atente-se a isso aí. Vai direto para o TRT. Aí, veja. Não tem vara do trabalho. Juiz de direito funciona como se o juiz do trabalho fosse. Beleza. Instalada a vara do trabalho, cessa a competência do juiz de direito. E é de forma imediata. Súmula 10 do STJ. Então, não tem vara do trabalho. Juiz de direito funciona como se o juiz do trabalho fosse. Beleza. Cessada, né, instalada a vara do trabalho, cessa essa competência, tá? Isso é interessante. E aí você que estava com uma sentença, por exemplo, de direito para uma sentença não, uns autos para sentenciar, você não vai fazer isso não. Isso vai direto ser deslocado lá para o juiz do trabalho. Já que eu tenho uma justiça especial especializada, se ela agora chegou, não tem por que um juiz de direito atuar. Beleza? Muito bem. Vamos então caminhar mais um pouco e falar um pouco sobre competência do Justiça do Trabalho. Isso é um tema muito importante. Por que é importante? Porque se a gente está conversando aqui que a Justiça do Trabalho ela é especial ou especializada, então você precisa saber o que você pode tratar perante a JT. Qual assunto você pode trazer para a JT? Se você colidir com um veículo automotor, vocês podem vir reclamar aqui na Justiça do Trabalho? Então isso é muito importante. Então anota no seu caderno aí o nosso próximo tema, que é a competência da Justiça do Trabalho. Aí falou em competência, a gente vai dividir aí em duas competências e você vai rapidamente entender o que é mais importante. Fica bem tranquilo que a gente vai no suprassumo mesmo, no que cai em prova. Bom, vamos dividir então em competência material primeiro. Qual é a matéria que eu posso tratar perante a JT? E aí, vale lembrar que a emenda constitucional, número 45 de 2004, ela amplia e ao máximo, quase muito mesmo, a nossa competência. Nossa competência que limitava-se apenas a julgar empregado e empregador e algumas situações isoladas que a CLT permitia, e agora vai julgar toda a relação de trabalho. Então diz assim o artigo 114, inciso 1, acompanhe. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, inciso 1, as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos entes, direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, DF e dos municípios. Então aí tem a coisa para se falar, né? No próprio inciso 1 a gente tem bastante coisa. Vamos recordar então. Antes da emenda constitucional 45 de 2004, intitulada como Reforma do Poder Judiciário, a nossa justiça era competente apenas para apreciar a relação de emprego, aquela relação existente entre empregado e empregador. Hoje não mais. Com a emenda constitucional 45 de 2004, a AJT passa a ter competência para processar e julgar toda a relação de trabalho. Então, o autônomo, o estagiário, o voluntário, todo mundo hoje, via de regra, pode vir bater na minha porta e reclamar aqui. Agora, cuidado. Relação de consumo eu não posso trazer para a JT. Não. Relação de consumo não. Da mesma forma, e aí me interessa para efeito de prova, honorários eu posso cobrar perante a JT? Vamos pensar numa situação aqui. Eu disse que toda relação de trabalho pode vir para cá, não só mais a relação de emprego. Eu sou um advogado empregado de uma multinacional. Advogado empregado. Então, se eu quiser discutir algo relacionado àquele contrato entre empregado e empregador, eu posso reclamar tranquilamente perante a Justiça do Trabalho. Agora, se eu sou um advogado autônomo e me procura um cliente, contrata meus serviços e não paga os meus honorários, neste caso, eu posso reclamar essa relação perante a AJT? Eu sou um médico empregado do hospital. Se eu tiver que reclamar algo em relação a empregado, empregador, médico, hospital, vou reclamar perante a JT. Mas se um paciente particular me contrata, faço cirurgia, é um sucesso, e ele não quer me pagar honorários, eu posso cobrar esses honorários perante a JT? Não pode não. Lamentavelmente, o STJ entende que a relação entre cliente e advogado é a mesma coisa que uma compra de uma geladeira, de um fogão. O STJ entende que a relação entre médico e o cliente, o paciente, é uma relação de consumo também. Por isso diz que é a Justiça Estadual que terá competência para dirimir conflitos que envolvam honorários.
Olha aqui a súmula 363 do STJ. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra clientes. Quer dizer, um absurdo. Você está comparando essa relação com uma relação típica de trabalho com uma relação de consumo. Relação de consumo, ok, eu sei que está fora. Agora, incluir uma cobrança de honorários, que é um trabalho, com uma relação de consumo também, aí foi dose. Mas, enfim. Então, o que eu não posso discutir perante a JT? Anota aí. Relação de consumo, honorários advocatícios, honorários em geral, né, de profissional autônomo, e também ações penais. Nós não temos competência para apreciar crimes. Então, sempre que falar em crime, ação penal, você nem perde tempo, porque a competência não é nossa. Ok? Ok. Ainda no inciso 1, compete a JT processar e julgar esses entes de direito público externo. Quando a gente fala em ente de direito público externo, são os sujeitos de direito internacional. E aí precisamos dividir em dois grupos, os estados estrangeiros, compreendendo consulados, embaixadas, e as organizações e organismos internacionais. Estados estrangeiros, Estados Unidos, França e por aí vai. Esses estados estrangeiros, eles podem editar um ato de gestão, praticar, melhor dizendo, um ato de gestão. O ato de gestão, ele é bem ligado a, como se fosse ao particular, muito comum. Mas também podem editar um ato de império. O ato de império está intimamente ligado com a soberania do Estado estrangeiro. Então, se eu quero entrar nos Estados Unidos, por exemplo, eu preciso ter um visto. Se o visto for negado, eu posso fazer o quê? Nada, só chorar e reclamar para mim mesmo. Porque o Estado estrangeiro emitiu um ato de império, um ato ligado à sua soberania. Neste caso, a imunidade é absoluta. Então, imunidade absoluta de jurisdição. Não tem nada que você possa fazer. Agora, quando esse Estado estrangeiro ele pratica um ato de gestão, ele está se igualando, se equiparando ao particular. Exemplo, Estados Unidos contratam um empregado brasileiro para trabalhar lá. Neste caso, se não for cumprido algumas regras, eu posso ajuizar uma reclamação trabalhista em face do Estado estrangeiro? Posso sim. O Estado estrangeiro não vai ter imunidade de jurisdição, o que me permite, sem problema, ajuizar uma reclamação trabalhista. Eu posso sim ajuizar uma reclamação trabalhista. Então, se for um ato de império, imunidade absoluta de jurisdição. Não posso começar a ação. Se for um ato de gestão, não há imunidade de jurisdição. Cuidado! Para ato de gestão não há imunidade de jurisdição, ok? Mas há imunidade de execução. Ou seja, você ganha, mas não leva. Não há imunidade de jurisdição, mas há imunidade de execução. Como é que você vai penhorar os bens dos Estados Unidos? Então não tem como. Neste caso, só poderia fazer essa penhora se houver renúncia quanto à intangibilidade dos bens ou se você encontrar no Brasil bens que estão desafetados da finalidade diplomática, por exemplo. Aí seria aí uma exceção. Mas fora isso, não há que se falar mesmo em penhora, em nada. Então, falou sempre em atos de gestão de sujeitos de direito internacional, por exemplo, então não há imunidade de jurisdição. Quando eu falo não há imunidade de jurisdição, eu posso entrar com ação, mas há imunidade de execução, é o famoso ganha, mas não leva, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Agora, se eu estiver falando em organizações, organismos internacionais, aí o próprio TST-NJ 416 fala que a imunidade de jurisdição é absoluta. É absoluta. Então, imunidade absoluta de jurisdição. E a exceção é aquela mesma. Se houver renúncia quanto à intangibilidade dos seus bens, é diferente. É difícil visualizar isso. Então, não tem como. OJ 416 do TST diz assim, ó. As organizações e organismos internacionais, muito bem, gozam de imunidade absoluta de jurisdição, quando amparados por norma internacional incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, não se lhes aplicando a regra do direito consuetudinário relativa à natureza dos atos praticados, excepcionalmente prevalecerá
à jurisdição brasileira na hipótese renúncia expressa da cláusula de imunidade jurisdicional. Quero ver renunciar a essa cláusula, né? Bem difícil. Checklist. Vamos lá, checklist. Estados estrangeiros, abrangendo consulados e embaixadas, não têm imunidade de jurisdição. Então, posso entrar com uma reclamação trabalhista para os atos de gestão. Ok, mas tem imunidade de execução. Essa é a regra. Organizações e organismos internacionais, imunidade absoluta de jurisdição. Eu não posso nem pensar em ajuizar a ação. Fiquem espertos em relação a isso. Bom, tempo nesse vídeo esgotou, a gente vai caminhar mais e mais com nossa revisão. Não desista de mim, toma água, estica os ossos, pega o seu CLT, pega o seu bloco de notas e volta, que eu te espero num clique de mouse. Até já!